Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Aleluias. Meu abraço carinhoso a você que está assistindo essa mensagem. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Glória a Deus, receba essa bênção na tua vida. Glória a Deus. Muito bem. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 3. Jesus faz uma declaração importantíssima. Ele diz que a vida eterna consiste nisto, em te conhecer, ó Pai, como o único e verdadeiro Deus. E a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Glória a Deus. Parece muitas vezes que a gente lê essa passagem, mas não se dá por conta do quanto ela é importante, extensiva, profunda, esta revelação, que é uma definição de salvação. Amém, queridos? Muito bem. O livro de Isaías está escrito. O livro de Isaías está escrito. Ouça, ó Israel, o Senhor, Deus é o único Deus. Então veja bem, Jesus está confirmando essa palavra. Não somente nessa passagem bíblica. Quando ele está se despedindo, eu já preguei em outra mensagem, há poucos dias, ele diz, não fiquem tristes, porque eu vou para o Pai. E o Pai, ele é maior do que eu. Veja bem, se você notar em 4 evangelhos, sempre Jesus define esta realidade. E a pergunta é, por que não cremos nisto? E por que não pregamos? Isso é algo muito sério, bem amados. Essa mensagem eu fui lá em João capítulo 1. E eu quero falar sobre isso, é muito importante também. Deus me deu revelação hoje. Muito bem, ali está escrito, no princípio era o Verbo. No princípio. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Não diz que também era Deus. Diz o Verbo era Deus. Isso muda muito. Amém, amados? Agora veja. Escute bem. A palavra que define esta revelação está na palavra princípio. No princípio. A pergunta é, a eternidade tem princípio? Tem fim? É claro que não. Então, essa passagem de João se refere na criação. No princípio, na criação. Aleluias. Ele está dizendo, querido, que o Verbo, Jesus, ele estava presente na criação. O Verbo se fez carne. Mas o Verbo, ele estava presente na criação. Porque o princípio significa a criação, onde Deus criou céus e terra. E vimos sua presença de que maneira? Quando a palavra declara, e Deus ordenou que haja céus e terra, ele liberou a palavra, deu a ordem. Mas a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, quer dizer, escuridão sobre a face. Amém, amados? Tudo pronto, mas faltava alguma coisa. Então Deus, ele intervém e ele então diz o quê? Que haja luz. Então ele ordena que a luz esteja presente. Ele não criou a luz. Ele ordenou que ela tivesse e ela surgiu. E a pergunta é, quem é que se declara em João que é a luz do mundo? Não é Jesus? O Verbo? O Verbo se fez carne. Jesus significa o nome dele como Salvador, Messias. Amém, amados? E se fez carne. Glória a Deus. Então veja só como são as coisas. Aleluia. O Verbo se fez
carne. E João declara também que o verbo se fez carne, e João declara também que ele é a luz do mundo. E quem declara não é João, claro, é o próprio Jesus. Eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará nas trevas. Então ele é o verbo da vida, ele é a luz do mundo, e assim há vários títulos, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o enviado do Pai para nos salvar. Vimos que Deus o enviou, aleluia, com essa missão, mas deu a ele poder e autoridade, com a presença maravilhosa do Espírito Santo. Tá certo? Essa é a obra de Cristo. Amém? E é Jesus Cristo aquele que tu enviaste. Quer dizer, crer em Jesus, nessa obra gloriosa. Veja, quando ele vem, ele recebe todo o poder e autoridade. Está entendendo? Ele tem sobre si todo o poder e autoridade, até sobre a questão da vida eterna. Aleluia. Estava sob a sua autoridade. Glória a Deus. E aí tantas coisas poderiam ser falar. Muito bem. Mas no princípio é isso, é a criação. Que haja luz e houve luz. Aleluia. E houve luz. Essa é a mensagem. Aí começou então o processo da criação. Na questão do ser humano, é muito semelhante a isso. Muito semelhante a isso. Aleluia. Quer dizer, entrou o pecado no mundo, com o pecado a morte. Deus nos agradou em não haver salvação, envia Jesus, seu Filho amado, que sempre estava ao seu lado na eternidade. Amém, amados? E aqui vem alguma coisa importante para você pensar. Por exemplo, a eternidade não tem começo nem fim. E a gente é sabedor que Jesus, o Filho de Deus, sempre esteve com ele. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Por que era Deus? Não se nega a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora temos que entender que Deus é o único Deus, Pai. E que tanto Jesus como o Espírito Santo estão ligados a Deus, são agentes de Deus. E em unidade com Ele. Aleluia. Então é isso que nós precisamos entender. Mas nessa unidade eles são um. Significa da unidade. Não há três deuses. E Jesus define muito isso. Em termos de autoridade, não é? Direção, liderança, não há três deuses. Existe um só Deus. E Jesus é o seu Filho amado, que sempre esteve ao seu lado. Na criação, estava com Deus. Então o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ali nessa unidade. Por isso que João 16, aliás 14:6, ele declara: eu e o Pai somos um. Ele fala de unidade. Então você pode confundir isso. Agora lá na oração sacerdotal, ele ora e diz: Pai, assim como eu e tu somos um, e para a igreja, que eles também sejam um nessa unidade. Glória a Deus. Aleluia. Então fica muito claro essa questão. E o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo. No princípio, veja bem, da criação, não da eternidade. Não existe. Aleluia. Então, precisamos compreender que Jesus sempre existiu ao lado do Pai. E que a eternidade não tem começo nem fim. Nós estamos indo para lá. Isso é importante. Amém, querido? Lá seremos eternos. É uma outra realidade. A gente não pode nem entender, nem perto chegar. É muito mais do que possamos imaginar. Mas essa é a definição. Está muito claro. Aleluia. Não tem princípio, não tem fim. Isso é maravilhoso, tá certo? Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo, que é Jesus, que se fez carne, estava com Deus. Aonde? Nesse caso, nessa revelação da criação. Por isso que depois está escrito: e tudo que foi feito com ele, por intermédio dele. Ele estava presente na criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. E é uma trindade, na verdade, que se torna um nessa unidade. Mas temos que entender o que Jesus sempre declara, de cabo a rabo, do começo ao final, das suas pregações, com relação à identidade deles. Aleluia. E a vida eterna consiste nisso, em te conhecer, ó Pai, como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste.
E quanto a esse Jesus Cristo que ele enviou, quanta coisa nós entendemos agora nessa mensagem. Amém, amados? Glória a Deus. Tem um pregador, não vou dizer nome, mas é muito famoso. Ele diz que não sabe o porquê, né? Mas está escrito isso. Mas ele acredita que os três entraram em concordância e o pai passou a ser o líder. Isso é a piadinha, né? Não existe misericórdia. Uma pessoa muito conhecida no mundo todo. Claro que não, mas Deus sempre foi Deus, no seu trono. E Jesus, seu Filho amado, o Filho unigênito ao seu lado. E o Espírito Santo, né? Girando, trabalhando e se manifestando sobre tudo. Glória a Deus. Quem está no céu agora, Deus no seu trono, Jesus ao seu lado, como sempre esteve, agora com bastão, a autoridade que o Pai deu até a consumação dos séculos, e o Espírito Santo trabalhando em tudo que é lugar. Porque o Espírito de Deus, e para Deus não há distância, não há lugar. Ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Então ele está no universo, ele está na Terra, se manifestando, e também está dentro de nós, se manifestando particularmente com aquele que tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Então fica essa mensagem para você. Eu creio que é uma mensagem maravilhosa e veio na revelação, única, pela palavra. Amém, mano? Quer saber quem é que prega A, B ou C, ou crê assim, ou crê assado? Isso me veio pela palavra. E eu creio que estou certo. Deus te abençoe.